Mateus 5:13. Amém? Quem achou diz um amém. Amém? Então vamos ler. Diz assim: os discípulos, o sal da terra. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém? Ore, fale com o Senhor. Querido Deus, te dou graças, Pai querido, porque podemos estar aqui para ouvir a Tua voz. E agora eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo esteja falando conosco. Que seja o Senhor falando e não eu. Que eu desapareça por completo, mas que o Senhor apareça em mim, Jesus, na vida dos irmãos e nesta igreja. Fica conosco, Senhor, nos ensina a Tua palavra, nos ensina a viver de acordo com a Tua vontade, Pai querido. Espírito Santo, fala conosco em nome de Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus, pode se assentar. Glória a Deus. Muito bem, meus irmãos. Você com certeza já ouviu várias vezes mensagens a respeito desse texto, sal da terra e luz do mundo. Mas vamos tentar observar hoje alguns pontos que nem todos falam, né? Então veja só. Vós sois o sal da terra. Quando o Senhor Jesus falou isso aqui, Ele estava no Sermão do Monte. Esse texto que nós lemos faz parte ainda do Sermão do Monte. Algumas pessoas pensam que o Sermão do Monte é só ali as bem-aventuranças. Mas não, ele continua. E quando o Senhor Jesus estava falando, então, sobre o sal da terra, Ele estava falando e sendo ouvido por uma grande multidão, em cima de um monte, num lugar onde muitos podiam se assentar para ouvi-lo. Mas quando Ele fala que vós sois o sal da terra, Ele estava falando diretamente para os discípulos. Para os 12 discípulos que estavam próximos a Ele. Não significa que não era para todos. Todos estavam ouvindo. Mas ali, no caso, os que estavam presentes e que já eram então do Senhor eram os discípulos. Poderia ter mais alguém já convertido naquela multidão? Claro que sim. Mas o Senhor estava ensinando os seus discípulos. No início ali do capítulo 5, no versículo 1, diz o seguinte: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. E como se assentasse, aproximaram os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo. E aí ele fala todas as bem-aventuranças e depois ele fala do sal da terra e da luz do mundo. Então ele estava ensinando aqui diretamente para os discípulos. E nós podemos entender hoje que isso é para nós. Jesus não estava falando para aqueles que ainda não o conheciam. Jesus não estava falando e não está falando aqui para aqueles que ainda são lá do mundo. Ele está dando essa palavra aqui de sal da terra e luz do mundo para quem já
tem ele no coração. Então nós podemos entender o seguinte, que nós não precisamos fazer nada para sermos sal e luz. A única coisa é ter Jesus na nossa vida. Aqui os discípulos não estavam fazendo nada de diferente, nada de especial. E o Senhor Jesus disse para eles, vós sois o sal da terra. Então era para eles que ele estava falando e para nós hoje, porque nós já aceitamos a Jesus. Então eu quero que você entenda assim, ó, Jesus aqui não está falando para aqueles que ainda estão longe dele. Ele está falando para aqueles que já pertencem a ele. Amém? Amém? Então veja só. Como o Senhor então está falando para nós, para os que já somos dele, nós temos que ter um entendimento de que isso aqui é muito necessário. Aliás, tudo que está na Bíblia, né, irmãos? Mas vamos entender assim, ó. Se não fosse de total importância, além de não estar relatado na Bíblia, o Senhor teria dado essa palavra para todos, aqueles que ainda não o conhecem. Mas ele falou para os discípulos e ele fala hoje para mim e para você. Amém? Então não é qualquer pessoa que é sal da terra. Quem que é sal da terra e luz do mundo? Aquele que já se converteu verdadeiramente, que aceitou a Jesus como seu Salvador, que mudou de vida. Olha bem que eu vivo batendo nessa tecla. Mudança de vida. Se não tiver mudança de vida, não houve conversão. Amém, irmãos? Então não adianta a pessoa manter uma aparência de cristão, mas não ter mudado de vida. Então o verdadeiro arrependimento, ele parte do coração, não da aparência. Porque a pessoa pode se vestir como um cristão, pode falar como um cristão, pode viver, né, na aparência dos outros como um cristão. Mas se o coração ainda não se converteu, ele não é cristão. A aparência pode mostrar isso, mas ele ainda não é. Entendido isso, irmãos? Então, só quem pode ser sal da terra e luz do mundo somos nós, que já temos o Senhor Jesus no nosso coração. Então, são os cristãos, não são os crentes. Crente não é sal da terra, cristão é sal da terra. Eu acho que eu não preciso repetir, né? Isso vocês já sabem de cor. Mas de repente tem alguém assistindo o vídeo que ainda não ouviu, então vou repetir. Ser crente é uma coisa, ser cristão é outra. Crente, até Satanás é, como eu vivo falando isso para vocês. Porque ele crê em Deus, ele sabe que Deus existe. Ele obedece a Deus. Sabiam que Satanás obedece a Deus? Ele tem que obedecer. E tem pessoas que não obedecem, né? E Satanás obedece. Então veja só, crente não é sal da terra. Porque o crente, olha só, um ateu é crente. Mas como isso, pastora? Como que um ateu vai ser crente? Porque ele crê que Deus não existe. Não é assim? Uma pessoa que não crê que Deus existe é ateu. Então ele é crente porque ele crê. Ele crê, ele diz, Deus não existe. Então ele é a crença dele, então ele é crente. Porque qualquer pessoa que crê em alguma coisa, se crer numa pedra, numa estátua, num pedaço de madeira, é crente. É crente, mas não é cristão. Então, cristão é aquele que realmente vive para Deus, que aceitou Jesus verdadeiramente, que houve arrependimento, abandono do pecado, confissão do pecado e mudança de vida. Esse é cristão, que vive para Deus. Então, esse é sal da terra e luz do mundo. O crente não é. Entendido isso? Ficou claro, irmãos? Quem sabe você diga assim, pastora, eu não consigo entender por que crente, porque todo mundo diz que é crente. Você crê em Deus, você é crente, eu sou crente em Jesus também. Mas para nós definirmos os salvos, nós não devemos usar a palavra crente, porque crente crê em qualquer coisa. Ficou entendido? Cristãos nós somos. Então veja só, para que será que Jesus disse que nós somos sal da terra?
O que o sal tem a ver conosco? O sal que a gente usa lá na cozinha para fazer a nossa comida. O que tem a ver conosco? Então nós precisamos entender um pouquinho a respeito do sal. O que o sal faz? Tempera e preserva, né? Tempera. Você já comeu uma comida sem sal? Você já ficou doente a ponto de ter que comer uma comida sem sal? A gente diz assim, é igual comida de hospital, né? Comida de hospital é meia sonsa, né? Parece que não tem sal mesmo. Então a gente se refere assim, comida de hospital está sem sal. Sem sal por quê? Porque está sem o tempero. Então o sal é para temperar e também para preservar. Nos tempos bíblicos, quando o Senhor Jesus falou isso aqui, o sal, irmãos, ele era um produto muito caro e de difícil acesso. Hoje não. Hoje a gente, sempre quando tem algum encontro beneficente, esse tipo de coisa que as pessoas, para pagar a entrada, tem que levar 1 quilo de alimento não perecível, né? Tem que se avisar, menos sal. Por quê? Porque é o mais barato. E daí, se fosse aceito, todo mundo ia levar sal. Aí, como que uma pessoa que ia receber uma ajuda ia viver só de sal? Não pode, né? Então, hoje o sal é barato, por causa que tem bastante. Nos tempos bíblicos não era assim. Então, nos tempos bíblicos, o sal tinha um valor muito grande, era muito valioso. Mas, olhe bem o detalhe. Nos tempos bíblicos também não existia geladeira. Então, o sal era usado para preservar o alimento. A gente sabe que isso acontece com... Eu não entendo muito desse assunto, mas se eu estiver errada, podem me corrigirem. A carne seca, né, ela é bem salgada, né? O bacalhau também é bem salgado. Para quê? Para preservar. Charque, né? Também, né, irmãos? Né? O irmão é gaúcho, lá entende disso. Então, para preservar, porque daí não estraga tão rápido. O sal é para isso, então, para temperar e para preservar. E como no Antigo Testamento, nos tempos bíblicos não existia geladeira ainda, era o que era feito. E por isso o Senhor Jesus usou esse exemplo aqui. Ele disse, vós sois o sal da terra. Por quê? Porque nós que já temos Jesus, não é o crente, é o cristão. O cristão tem que ser o sal da terra, porque ele tem que temperar a vida dos outros. Como assim? Aonde você chegar, você tem que deixar o teu tempero. Como assim? O teu exemplo. A tua maneira de viver para que aqueles que ainda não são sal, porque ainda não se converteram, vejam que é diferente a tua vida. Então é esse tempero. Uma comida sem sal fica sem gosto. Então aquele que não tem um coração verdadeiro, que ainda não é sal da terra, não tem gosto diante de Deus. Não tem qualidade, vamos dizer assim. Por quê? Porque é insosso, né? E o Senhor Jesus disse aqui, ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Então um sal pode estragar? Pode. E nos tempos bíblicos, no tempo que o Senhor Jesus falou isso aqui, o sal que perdia a sua natureza de temperar e preservar, ou seja, ele se tornou sem valor, ele estragou, era jogado nas estradas de Roma, muitas vezes para derreter a neve ou o frio, a chuva, para tirar a umidade para que os soldados pudessem caminhar sem escorregar.
Então era isso que o Senhor Jesus estava dizendo ali, ó, para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Então esse ser pisado pelos homens, significa que o sal não tem mais sabor. E uma pessoa que já é sal, pode perder o sabor? Pode, porque o Senhor Jesus disse que o sal pode perder o sabor, pode se tornar insípido, sem valor, só para ser pisado pelos outros. Então nós temos que vigiar para que nós nunca venhamos perder esse tempero que o Espírito Santo nos dá, que é o sal da terra. Entendido até aqui, irmãos? Amém? Então veja só. Só que nós lemos também, eu já vou voltar no sal, mas só para nós entendermos também sobre a luz do mundo. Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. O que Jesus estava dizendo aqui? Quando você acende uma luz, você não coloca debaixo da cama, né? Como que é a luz lá na tua casa, lá no teu quarto? Você coloca a lâmpada, ó, aqui nós temos várias lâmpadas e elas estão aonde? Por cima, para iluminar, né? Você não instala uma lâmpada debaixo da tua cama, debaixo da mesa, porque aí vai só clarear ali o lugar, pouquinho. Mas se você colocar num lugar alto, vai alumiar todo o espaço, vai clarear todo o espaço da casa. Não é assim? Amém? Então foi o que Jesus disse aqui, ó. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Quer dizer, você não pode esconder uma cidade que está localizada em cima de uma montanha, em cima de um monte. Vai ser visível. Assim também somos nós quando somos luz. Não podemos nos esconder. A nossa luz tem que brilhar no alto. A nossa luz não pode ficar escondida debaixo da cama, debaixo da mesa. Porque senão não é luz que vai clarear todo o ambiente. Então nós, como cristãos, que somos também luz do mundo, temos que dar claridade para aqueles que estão ainda na escuridão. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Então a luz que existe em você tem que clarear os outros. Se você diz, eu sou de Jesus, eu sou luz, eu sou sal, mas você nunca fala de Jesus, ninguém vai enxergar essa luz em você. Você não vai estar clareando, você não vai estar iluminando. Porque daí é o que Jesus disse ali, ó. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Então, nós temos que ser e somos, olhe bem o detalhe, nós somos. A única coisa que precisa para nós sermos sal e luz é já sermos de Jesus. Ficou entendido isso? Jesus estava falando para os 12 discípulos, quando ele disse isso aqui, vós sois o sal da terra. Ele não estava falando para a multidão estava ouvindo, mas ele estava falando diretamente para os discípulos. Então, e os discípulos não estavam fazendo nada de especial naquele momento para se tornarem sal. Eles já tinham feito, que era aceitar Jesus. É claro que tirando Judas Iscariotes, né, que depois iria trair o Senhor. Mas então, quando a pessoa é sal da terra, ela é, porque ela já aceitou. Ela não, como que eu vou dizer para você? Jesus não está dizendo aqui, você deve ser, ou você pode ser sal da terra e luz do mundo. Ele está dizendo, você é. Então nós temos que ter esse entendimento assim, ó, eu sou sal da terra e luz do mundo, você é sal da terra e luz do mundo. Então a tua maneira de viver tem que ser de acordo com os que estão de fora, enxerguem em você o sal e a luz que é Jesus. Entendido? Amém? Então olha só, meus irmãos, como eu falo, agora voltando a falar do sal. Então o sal tempera e preserva. Quando a gente tempera uma comida, quando você lá na tua casa faz a tua comida, você coloca se vamos dizer que você vai cozinhar 5 quilos de arroz.
Você coloca 5 quilos de sal nesses 5 quilos de arroz? Hã? Não, né? Claro que não. Senão não tem quem coma. Então o sal tem que ser na medida certa, nem pouco nem muito. Muito estraga também. Mas, olhe bem o detalhe. Então, para 5 quilos de arroz, não precisa 5 quilos de sal. Por quê? Porque um pouquinho de sal já vai dar tempero naqueles 5 quilos de arroz. Então, eu sou um pouquinho de sal. Você é um pouquinho de sal. Nós temos que temperar o mundo. Nós não precisamos ser a quantidade do sal do tamanho do mundo. Porque só um pouquinho do sal tempera uma grande quantidade. Então, a quantidade que você é de sal pode temperar toda a tua casa, toda a tua família, todos os teus vizinhos, todos os teus amigos, todos os que trabalham com você. Porque às vezes você diz assim, eu sou sozinho, é só eu na minha casa que sou cristão. Mas é o que precisa. Porque você é um pouquinho do sal que vai temperar toda a família. Entendido? Então não é 5 quilos de sal para 5 quilos de arroz. Mas é um pouquinho de sal que vai temperar aquele arroz. E se esse pouquinho não estiver estragado, vai dar um gosto bom no arroz. O arroz não vai ficar insosso, né? Sem sabor, tipo comida de hospital. Por quê? Porque o teu sal está temperando a tua casa, está temperando a tua família, está temperando as pessoas que trabalham lá com você. Só você, um pouquinho de sal, não precisa ser um saleiro inteiro. Ficou entendido, irmãos? Você é a luz. Ah, pastora, mas para iluminar todas as pessoas que eu conheço, tinha de ser um holofote. E não uma lâmpadazinha que nem eu sou. Não precisa. Se nós desligássemos todas as lâmpadas aqui da igreja agora, e não tivesse nenhuma claridade lá na rua, o lugar ia ficar totalmente escuro, né? Aí um único foco de luz que viesse lá de fora, a gente já ia chamar atenção para aquele foco de luz. Porque lá estaria um ponto de luz que ia clarear o breu, vamos dizer, a escuridão que estaria aqui dentro. Ficou entendido isso? Então não precisa ser um holofote, não precisa ser várias lâmpadas em você. Você é uma lâmpada. E que pode iluminar as trevas. As trevas de quem? De quem ainda está lá na tua casa, que ainda não aceitou Jesus. Os teus colegas de trabalho, os teus colegas de escola. Sabe, irmãos, quando a pessoa realmente é sal e é luz, os outros percebem, não sei se já aconteceu com você, comigo já aconteceu, mas de você chegar num determinado lugar e as pessoas estarem falando bobagem. Aí de repente você chega, alguém diz assim, ih, fique quieto, chegou, aí ó, deixa quieto, agora chegou a fulana ali, chegou o fulano, fecha a boca, não fale mais sobre esse assunto, porque ele não gosta, porque ela não gosta. O que é isso? É o sal, o nosso sal que está temperando aquela comida sem sal lá do mundo, e a nossa luz que está clareando aquelas trevas lá. Entendido isso? Então não precisa ser muito, você diz assim, eu não sou ninguém, eu não sou nada, eu não conheço a palavra, eu não sei falar. Mas não importa, a luz que está em você é o suficiente, porque é Jesus. Então quando você chega em um determinado lugar, a tua luz vai aparecer. Já deve ter acontecido isso com você também. Ei, vamos parar de falar bobagem porque o fulano chegou e ele não gosta, ela não gosta. Por quê? Porque já perceberam que você é diferente. Então já enxergaram em você o teu sal e a tua luz. Já enxergaram que você é diferente.
E quando nós, que temos que ser esse sal, se nós deixarmos o nosso sal se estragar e a nossa luz se apagar, os outros não vão mais ter respeito por nós dessa maneira. Porque daí você vai chegar nesse ambiente que estão falando bobagem, que estão falando palavrão, piada suja, e você vai rir junto com eles. Então vão perder o respeito. Não é assim? Aí o sal se tornou insípido. Para que presta? Para ser jogado no chão e pisado pelos outros, ou seja, para passar vergonha. Ah, o fulano já foi assim, já foi bênção, agora não é mais. Então foi jogado fora e vai ser pisado pelos homens, quer dizer, vai ser humilhado, vai ser envergonhado. Então nós não podemos deixar o nosso sal se estragar e nem a nossa lâmpada se apagar. Então olhe bem, lembre desse exemplo que eu te falei aqui. Um pouquinho de sal tempera 5 quilos de arroz. Não precisa 5 quilos de sal para temperar 5 quilos de arroz. Você é o suficiente lá na tua casa. Se o Senhor chamou você, é porque você está sendo o suficiente para ganhar toda a tua família. Para ganhar as pessoas do teu trabalho. Agora, se não enxergarem em nós essa diferença, aí nós nunca vamos ganhar ninguém para Jesus. Porque não é você saber falar, ah, pastor, eu não sei falar, eu não sei pregar, eu fico quieto, eu não consigo falar. Mas as tuas atitudes mostram para os outros que você é diferente. Você nem precisa abrir a boca. As tuas atitudes mostram que você é diferente. E aí então você está sendo sal e luz. Amém? Então olha só, o sal então, ele um pouquinho só tempera uma grande quantidade de comida. E mais uma coisa a respeito do sal, irmãos. O sal não pega o gosto da comida. O sal dá o gosto para a comida. Não é? Você coloca o sal no arroz, no feijão. O sal não pega o gosto do feijão. O feijão pega o gosto do sal. É assim? É, né? Qualquer outra comida que você faça, você põe sal, fica bom, fica gostoso, fica diferente. Mas o sal não pega o gosto da comida. E o que isso tem a ver conosco? Abra a tua Bíblia aí em Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Diz assim, ó, o apóstolo Paulo falando. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos ler de novo? E não vos conformeis com este século. O que Paulo estava falando aqui, sendo dirigido pelo Espírito Santo? Geralmente as pessoas pensam assim quando leem esse versículo. Ah, eu não posso me conformar com as coisas que existem no mundo, eu tenho que me revoltar contra. Não é isso que Paulo está falando aqui. Quando diz, não vos conformeis com este século, está dizendo, não tome a forma deste século. Não se amolde à forma do mundo. Entendido? Ó, não se conformeis. Ah, eu já me conformei com tal situação. Não é disso que está falando aqui o apóstolo Paulo. Ele está falando o seguinte, ó. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, não fique igual ao mundo. Não vos conformeis. Não tome a forma do mundo. Não se conforme com o mundo, não assuma a forma do mundo. Porque hoje o que a gente vê, infelizmente, é muitos que se dizem cristãos,
mas que assumem a forma de mundano. São várias as pessoas que você olha e você não pode dizer, aquele lá é diferente. Porque se conformou com este século, ou seja, se amoldou, tomou a forma do povo que vive longe de Jesus. Tomou a forma, se conformou. Ficou claro, irmãos? Entendido isso? Então nós não podemos nos conformar, ou seja, tomar a forma do mundo. Nós somos diferentes. Quero que você entenda assim, diante de Deus todos somos iguais. Mas nós que já aceitamos Jesus, somos diferentes no sentido de, não posso mais ser igual ao mundo. Não posso mais fazer as coisas que o mundo faz. Não posso mais fazer as coisas que as pessoas lá do mundo fazem. Eu não posso ter a forma do mundo. E hoje a gente vê muito isso dentro das igrejas, infelizmente. Vocês sabem que eu sempre falo também sobre isso. Pessoas que não dão um bom exemplo de cristão, porque querem seguir todas as modas do mundo. Agora a moda é essa. Eu não estou falando só de moda de roupa. Moda de roupa, isso eu falo sempre para vocês. Para você se vestir como um verdadeiro cristão. Decentemente. Decentemente. Mas tem gente dentro das igrejas que quer se vestir como um mundano. Então se conformou, tomou a forma do mundo. Mas não é só nesse ponto. Quando eu falo de moda, o que é isso? As coisas que acontecem, as novidades que surgem dentro das igrejas. Se conformaram, tomaram a forma do mundo. Como assim, pastora? Hoje as igrejas, uma grande parte, não são todas, graças a Deus, mas fazem coisas que são vergonha diante de Deus. E daí dizem assim, mas nós estamos fazendo isso para trazer a pessoa para dentro da igreja, porque se não fizer assim, a pessoa não vem. Show de rock, luzes, fumaça. Não estou dizendo que você não possa fazer isso em alguma apresentação, não é isso. Estou dizendo que hoje em dia se tem a noção na maioria das igrejas, eu tenho que fazer uma discoteca gospel para chamar o jovem. Senão o jovem não vem. E aí o altar da igreja se transforma num palco de show mundano. Isso é correto? Não. Mas senão os jovens não vêm, nós temos que manter os jovens dentro da igreja. Pera lá. Qual foi o dia que Jesus concordou com uma coisa errada para ganhar alguém? Qual foi o dia que o apóstolo Paulo concordou e disse assim, tudo bem, pode vir para a igreja, pode vir servir a Jesus, mas você pode continuar adulterando, faça tudo que você está fazendo de errado, mas o importante é você estar dentro da igreja, enchendo a igreja. Quando que isso aconteceu? Me mostrem um versículo da Bíblia que fala isso. Não tem. Chegam a verdadeiros absurdos dentro das igrejas para chamar a atenção, para trazer a pessoa. Não precisa disso. Sabe o que traz a pessoa para Jesus? É a pregação do Evangelho. Jesus nunca fez show de rock para chamar alguém. Ou fez? Não, né? Jesus nunca fez um batismo num tobogã. Cai dentro d'água, está batizado, tchau. E hoje isso é feito em algumas igrejas. O que precisa ser diferente
para que o povo lá de fora enxergue que nós somos diferentes. Nós não precisamos de bebida, de cigarro, de droga, de música do mundo para sermos felizes. Nós temos Jesus. Jesus é a nossa alegria. Então nós não precisamos de nada dessas coisinhas modernas. O que nós precisamos é fazer que nem João Batista fazia. Arrependei-vos, raça de víboras. Sabe o que está faltando hoje na maioria das igrejas, irmãos? É alguém que chega em cima do altar, olhe para o povo e diga, raça de víbora. Não estou falando para vocês são bênçãos. Amém? Mas estou falando, ai Senhor, não quero falar bobagem. Mas se fosse pregado o evangelho como ele realmente é, a maior parte das igrejas hoje estaria cheia de pessoas convertidas e não convencidas. Senhor, controle minha língua porque eu não quero falar bobagem. Mas de que adianta, irmão, encher a igreja e depois ir tudo junto de mãozinha dada para o inferno? Por quê? Porque não foi pregado o verdadeiro arrependimento, porque não foi pregado que nós temos que ser o sal, a luz, para mostrar para aquele que está lá nas trevas quem é Jesus. Não precisa de show de rock para ganhar alguém para Jesus, que precisa dizer, você é um pecador e se não se arrepender vai para o inferno. É isso que precisa. Mas, infelizmente, muitos dos, vamos dizer, eu não sei se plural para sal é isso, sais, é sais, né? Muitos sais se tornaram insípidos, sem valor, porque modernidade entrou dentro da igreja. Ficou entendido o que eu falei, irmãos? Não quero me aprofundar mais, mas deu para entender, né? Amém? Os primeiros cristãos, irmãos, eu já falei aqui para vocês também, eles morriam sendo mastigados pelos leões, cantando, sorrindo. Muitas vezes a história nos conta que quando eles soltavam os leões para ir comer os cristãos que ali estavam para serem mortos, muitas vezes por causa dos hinos que eles estavam cantando, os leões paravam. E em alguns casos até voltavam para dentro da jaula. Por quê? Porque o sal e a luz que estava naqueles cristãos impedia o mal. Morriam sim, comidos por leões, queimados vivos em fogueira, mas cantando. E hoje se prega um evangelho de imediatismo. Se Deus não me abençoar hoje, amanhã eu não quero mais ele. Triunfalismo, eu tenho que viver só para triunfar. Não, que triunfo físico houve para os primeiros cristãos? Nenhum, porque morreram comidos por leões. Mas o triunfo espiritual, esses eles estão agora sentindo lá na glória. Então, a maior parte das igrejas hoje são triunfalistas, são imediatistas, é só triunfo, é só bênção, é só pulo, é só alegria. Mas dobrar o joelho, orar, jejuar, pagar o preço, ninguém quer. Por quê? Porque isso não enche igreja. É ou não é? Enche igreja isso? Não. Então, onde é que está o sal? Bom, tem que estar em nós. Você é o sal da terra e a luz do mundo? Então, olhe bem, o sal não pega o gosto da comida, mas ele dá gosto para a comida.
O cristão não pode se amoldar com as coisas do mundo. Nós não podemos ser iguais a eles. Nós não podemos nos vestir iguais a eles. Nós não podemos falar iguais a eles. Nós não podemos andar iguais a eles. Nós não podemos viver igual àquele que ainda não tem Jesus. Mas a moda dentro da igreja hoje é: sou evangélico, sou cristão. A gente vê tanta gente famosa aí dizendo que é cristão e na realidade não tem nada de cristão. Quantos atores, cantores que dizem: me converti ao evangelho, mas continua fazendo tudo que fazia antes. Que conversão foi essa? Então se amoldaram as coisas do mundo. Não houve arrependimento, não houve conversão. O sal se estragou. Então nós temos que dar o gosto e não pegar o gosto deles. Ficou claro isso, irmãos? Você é especial porque você tem Jesus no coração. Então não seja igual quem ainda não tem. Amém? Outra coisa. Quando a gente faz uma refeição, você não diz assim: ai, que sal gostoso. Mas você diz: que comida gostosa. Que comida boa. Mas se não fosse o sal, a comida não ia estar boa. Mas ninguém lembra de elogiar o sal. Lembram de elogiar a comida. O macarrão, o feijão, o arroz, churrasco, seja lá o que for. Que comida boa. Mas se não fosse o sal temperar, a comida não tinha ficado boa. Mas olhe bem o detalhe, o sal não se importa com isso. Ele não quer elogio. Então nós temos que ser assim. Nós não temos que aparecer. Nós somos o sal. Damos o sabor para aquele que ainda está lá no mundo, para que venha, conheça Jesus, veja que em nós tem diferença. É o sal. Mas nunca espere ser elogiado por isso. Porque o sal não se engrandece. Nós não podemos nos engrandecer, porque não estamos fazendo nada mais do que a nossa obrigação de cristão. Amém? Ninguém elogia o sal, elogiam a comida. Então ninguém vai elogiar você para que você se sinta soberbo, grande. Deus é tão infinito em sabedoria, irmãos, que até isso Ele faz a gente entender com uma simples coisa, um sal. Uma coisa que você não dá muito valor, só dá valor quando falta para você fazer a tua comida. Não é assim? Senão você não fica pensando: amanhã, será que tem sal? Porque eu preciso comer sal. Não, você vai lá no saleiro, se não tiver, você vai lá e compra, é baratinho. Você não dá muita importância. Então não pense, não espere que os outros te deem importância. Só quem vai te dar importância é Jesus. Amém? E não queira elogio. Ah, eu fiz tal coisa, eu ganhei tal pessoa para Jesus, eu ajudei alguém, eu abençoei alguém. Então fique quieto, porque o sal não se engrandece. O sal não aparece. Quem aparece é a comida. Que comida boa? Ninguém diz que sal bom. Ficou entendido? Amém? Então, olha só. Mas, como nós já falamos aqui, tem gente que já se estragou. Já foi sal um dia, pode ter sido, mas o sal se tornou insípido. Então perdeu o sabor. Nas últimas terças-feiras eu preguei para vocês a respeito da... Qual foi o primeiro que eu preguei? Agora me esqueci. Eu preguei da porca lavada, eu preguei sobre o cachorro e teve mais um que foi a mosca, né? Foi a mosca. A mosca estava voando, eu já tinha esquecido dela. E daí, preparando essa mensagem aqui, eu também identifiquei um outro bichinho que pode nos dar um exemplo.
Sabe que bichinho é esse? A lesma. Ui, pastor, é um bicho tão nojento. Realmente, é um bichinho nojento, né? Mas que é bem certinho o que diz essa mensagem aqui. O que acontece com a lesma se você coloca sal em cima dela? Morre, derrete, né? Derrete. Vai murchando e derrete. Então nós podemos entender que a lesma não gosta de sal e nem de sol. Olhe bem a comparação, sal e sol. Sal e luz. Foi o que Jesus falou que nós somos. Sal da terra e luz do mundo. Então vamos chamar aqui a pessoa de crente lesma. Né? Eu já falei um outro dia sobre a lesma aqui. Mas existem então os crentes lesmas. Como assim? Porque não gostam de sal e nem de sol, que é luz. Se você vê um beija-flor, um passarinho, até um besorrinho, aquela joaninha, toda pintadinha, que são tão bonitinhas, né? Você diz assim, ai que bichinho bonitinho, ai que lindo, uma borboleta, bonito, né? Mas se você vê uma lesma, eu pelo menos faço assim, que nojo. Não é assim? Eu não tenho medo, eu vou lá e tiro, mas me dá nojo. Aquele negócio que ela vai deixando espalhado assim no caminho. Gosma. Então, a gente sente nojo. E como não sentir nojo espiritual, estou falando agora, a respeito de um crente lesma. Que se o sal encostar, se derrete. Estão entendendo, irmãos, a comparação que eu estou fazendo? Do crente com a lesma? Porque não é cristão, é crente. Tá? O crente lesma, não existe cristão lesma. Existe crente lesma. O crente lesma. Por aonde passa faz sujeira. Você conhece alguém assim que só faz bobagem na vida? E daí ainda diz para os outros que é cristão, mas não é? Porque é só um crente. Porque por onde essa pessoa passa, ela deixa um risco de mau testemunho. Um rastro de mau testemunho. Um rastro de sujeira. Que os outros olham e dizem, que nojo. Mas aí ainda se dizem ser de Jesus. Aí eu fui estudar um pouquinho, né, a respeito da lesma, eu fui ver por que a lesma derrete com o sal e o sol, né? Que na realidade é assim, se a gente joga sal em uma lesma, ou deixa a lesma ali sem ter onde se esconder, porque ela aparece de noite, né, irmãos? De dia você não vê uma lesma, a não ser que seja um lugar assim bem úmido, bem escuro, um canto de um muro, alguma coisa durante o dia você até pode achar. Mas geralmente elas aparecem à noite. Por quê? Porque não tem claridade. Então o crente lesma não gosta de claridade e nem de sal. Mas o bichinho mesmo, a lesma, é uma maldade se a gente jogar sal em cima dela, porque vai derreter, né? Ou deixar num lugar onde ela não tenha de se esconder do sol. Vai derreter. Daí eu fui, mas isso aqui não tem nada a ver, é só uma curiosidade, porque eu fui pesquisar, né? Por que a lesma derrete? Aí eu observei assim, ó, que a lesma, no sal tem uma propriedade chamada hidroscopia, que puxa água. E a lesma, ela não tem, no corpo dela, ela não tem essa pele, deixa eu ler a palavra aqui para eu não falar errada, estratificada. O que é uma pele estratificada? Só para você entender assim, é como se fosse uma parede na nossa pele. Essa proteção que a gente tem aqui, ó. Se você colocar um sal na tua pele, não vai acontecer nada. Mas na lesma, porque ela não tem essa parede em cima dela, que é a nossa pele, ela vai derreter. Por quê? Porque o sal vai absorver toda aquela água
e ela vai derreter e deixar de existir, vai morrer ali na hora. Então nós podemos fazer essa comparação com o crente lesma. O crente lesma foge do sal e foge da luz. Como assim? Você sendo sal e você sendo luz, quando você chega perto de um crente lesma, ele vai dar um jeitinho rapidinho de sair. Por quê? Porque não combina com o tempero e a luz que está em você. Então, observe. De repente, você pode estar lembrando de alguém aí. Eu não estou aqui dizendo para você julgar ninguém, tá? Mas a gente sabe que tem determinadas pessoas que fingem ser cristãos e na realidade são só crentes lesmas, então não querem chegar perto do sal e nem da claridade, nem da luz, porque senão vão derreter. Aquelas pessoas que dizem assim, ai, aquele irmão lá, aquela irmã lá, só fala de Jesus, eu não vou nem chegar perto, porque senão começa a pregar para mim. Ele não quer o sal e a luz que tem em você, porque você vai pregar mesmo, você é sal e é luz. Ficou entendido, irmãos? Então, o crente lesma faz de tudo para evitar o sal e a luz que Jesus disse que nós somos. Então, o que a gente tem que cuidar para que nós não venhamos a nos tornar um crente lesma? Entendido? Vigie. Mantenha o teu sal temperando. Jesus disse, se o sal se tornar insípido, então é porque pode se estragar. Uma pessoa que é bênção, pode deixar de ser bênção? Claro que pode. Então, não deixe o teu sal, a tua vida perder o sabor. Diante de Deus o sal é tão importante, irmãos, que lá em Levítico capítulo, deixa eu ver o capítulo aqui para você conferir na tua casa. Levítico 2, tá certo? Versículo 13. Fala a respeito da oferta. Quando um alimento era entregue ao Senhor como oferta de alimento, tinha de ser temperada com sal. Então Deus dá importância para o sal. A oferta tinha de ser temperada com sal para apresentar ao Senhor. Então veja só, nós temos que manter o nosso tempero, o nosso sal salgando, dando sabor e preservando. Preserve, mantenha vivo, não deixe apodrecer. Porque uma carne fora da geladeira, se não tiver salgada, vai apodrecer rapidamente. Então não deixe que a tua fé diminua a ponto de você perder o objetivo de temperar. Entendido até aqui? Amém? Para encerrar, voltamos lá em Mateus 5. Volte lá rapidamente, eu já vou estar terminando. Geralmente quando eu digo assim, vou terminar, eu levo mais uns 5, 10 minutos ainda. Mas é importante, mas eu já vou terminar mesmo. Então veja só, nós temos que ter certas características como sendo sal da terra e luz do mundo. Mas vamos falar do sal. Quais são as características que nós temos que ser? Porque às vezes você pode dizer assim, pastora, tá, eu sou sal, porque eu sou de Jesus, então eu já sou sal. Eu não tenho que fazer nada para me tornar o sal, eu já sou. Mas como que eu tenho que agir? Quais são as características do sal, da pessoa que é sal da terra? Está tudo aqui, ó, no mesmo capítulo de Mateus. Quando Jesus fala as bem-aventuranças. Ali, ó, no versículo 2, ele diz assim, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. É uma característica da pessoa que é sal. Ser humilde de espírito é uma característica do sal. Da pessoa que é sal. Você é humilde de espírito, meu irmão? Você é aquela pessoa soberba, cheia de orgulho, cheia de querer ser o que não é? Outra característica que nós temos que ter como sendo sal.
Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mas esse choro aqui, irmãos, não é você chorar por qualquer bobagem, não. Eu conheci uma pessoa, uma professora que trabalhou comigo uma vez, que ela contando para nós que ela tinha assistido o filme do He-Man e chorado muito. Ai, como eu chorei assistindo o filme do He-Man, ela falou, eu pensei, Isso aqui não é chorar por qualquer coisa não, tá, irmãos? Ser sal, ter característica de sal, é chorar por aqueles que estão indo para o inferno, por aqueles que estão se perdendo. É chorar por aquele teu parente que ainda está nas drogas, por aquele teu parente que ainda está nas trevas, por aquele teu amigo que ainda vive roubando, blasfemando contra Deus. Esse é o choro que nós temos que ter. Não é chorar por assistir novela, não. É chorar por coisa séria. É você sentir a tristeza do outro e chorar junto com o outro. É você sentir o sofrimento de alguém que está indo para o inferno e dizer, eu vou chorar por essa alma para que ela se converta a Jesus e seja salva. Isso é uma característica do sal, é aquele que chora, porque vai ser consolado. Outra característica do sal, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Não vou explicar todos, né? Isso aqui é mais de fácil entendimento. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. É outra característica de quem é sal. Porque tem gente que não está nem aí para que a justiça seja feita. Quanto mais injustiça, melhor para a pessoa. E não é assim que nós temos que ser. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, seja justo. Eu sei que a palavra de Deus nos fala lá em Isaías, que a nossa justiça é comparada a trapo de imundícia. O único que é justo é Deus, é Jesus, é o Espírito Santo, é o Pai. Então, Ele tem o reto julgamento, mas nós temos que ansiar por essa justiça divina. Não que você diga, porque eu desejo que venha um raio do céu e te fulmine aí. Não é isso a justiça, tá? É você querer ver as coisas sendo feitas corretamente. Você querer ver aquele que só oprime o justo ser castigado por Deus. Esse castigado por Deus, eu estou dizendo, não que eu deseje o mal para os outros, irmãos. Entenda assim, um dia Jesus virá para pôr justiça no mundo, é isso que eu estou falando. Amém? Então você deseja a justiça. Jesus venha fazer justiça por aquele que está sofrendo na mão do ímpio. É essa justiça que nós temos que querer. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Se você é uma pessoa que não tem misericórdia de ninguém, você nunca vai ter misericórdia de Deus a teu favor. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. O teu coração é limpo ou é sujo? De coisas do mundo, está cheio de coisas do mundo. Bem-aventurados os pacificadores. Tente viver em paz com todos. Tem um versículo que diz que nós temos que viver em paz com Deus e com todos. Pastora, mas tem uma pessoa que não quer viver em paz comigo. Então, se ela não quer, vai se acertar com Deus, mas você queira. Amém? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Se você é perseguido pelo nome de Jesus, é uma característica do sal. Você vai passar por isso, não adianta não querer passar, vai passar. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então, isso é ser sal da terra e luz do mundo. Se você tem vivido de acordo com as bem-aventuranças, parabéns. Deus quer isso de nós. Amém? Ficou entendido então o que é ser sal da terra e luz do mundo? E não seja, irmãos, um crente lesma, por favor. Por aonde você passar, deixe bom testemunho. Fale de Jesus, mostre Jesus e não deixe o rastro nojento da lesma lá, não.